2 Pedro, capítulo 1. Você vai encontrando, vai ficando de pé aí no seu lugar. Vamos orar também, olha. Se lembre de orar pelo irmão Délio. Délio sofreu uma contusão jogando futebol. E provavelmente sofreu algum problema nos ligamentos, né, Luísa? E está sem vir ao culto. Eu acredito que vocês já notaram a falta de Délio, né? No baixo. Deus está capacitando Jojó no baixo, né? Mas Délio é daqueles que não falta culto, né? Culto de quarta, tudo Délio está por aqui, tocando o baixo dele. E está ausente esses dias por causa dessa contusão. Que você esteja orando pelo nosso irmão. Eu já estive lá orando por ele, visitando e orando por ele. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Senhor Deus amado, Deus bendito, nós te glorificamos e te bendizemos. Te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Abençoamos, ó Deus, os teus servos. Pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Que a tua graça e a tua paz nos sejam multiplicadas. Como o teu servo Simão Pedro, Senhor, declarava sobre a vida daqueles que estavam lendo sua primeira e a sua segunda carta, Senhor. Ó Deus amado, e que em nome de Jesus venha graça e paz multiplicadas pelo conhecimento do Senhor, nosso Deus, e também do nosso único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito tenha livre acesso aos nossos corações e nos abençoe com essa palavra, nessa manhã tão agradável em tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado, ó Deus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Quero só relembrar você que nós estamos nesse primeiro culto de domingo, culto das 9 da manhã. E logo mais às 16 horas teremos o Kids na Real, onde você pode trazer o seu filho a partir de 6 anos de idade. Ou se você quiser trazer o seu filho ainda bebê de colo, também pode. Eu quero chamar os pais aqui da igreja a esse compromisso com Deus, de enviarem ou trazerem, melhor é trazerem, você permanecer ali fora, esperando o seu filho. Se nós os adultos passamos por um período dificílimo nessa questão da pandemia, da falta à casa do Senhor, quanto mais as crianças, quanto mais os nossos filhos. O meu, por exemplo, chorava pedindo para vir para a igreja. Eu não sei o seu, mas o meu pedia, chorava, pedindo para vir para a igreja, perguntando quando é que poderia vir para a igreja. E quem olha para Gianluca, né? Ele correndo, ele pulando, ele saltando, ele subindo, não imagina nunca. Mas quanta falta, não era, meu amor? Ele estava sentindo da casa do Senhor. E virá a partir de hoje. Ainda ontem ele perguntou: Painho, é amanhã que eu vou poder ir para o Kids na Real? E eu disse: é amanhã, meu filho. E ele virá. Então você que é pai, você que é mãe, você que é avô, traga seu filho, traga seu neto para o Kids na Real. 16 horas. Lembrando que hoje já não haverá culto do Jovec, mas você jovem que está aqui presente, se quiser vir para o culto da noite, pode também. E você, irmão, que está aqui nesse culto de 9 da manhã, se quiser frequentar um segundo culto no domingo, você pode vir também. Amém? 18h30. Muito bem lembrado pela pastora, para que você não chegue aqui e o culto já esteja acabando, né, com 1 hora de culto. 18h30 também a partir de hoje, viu? 6h30 da noite. A graça e a paz realmente deve ser buscada pelo servo de Deus em sua multiplicação. Nós desejamos a paz do Senhor, né, pelas ruas, quando nós vemos os irmãos, né? Geralmente tem um irmão que eu tenho a oportunidade de dar a paz do Senhor mais cedo, é Luso, né, Luso? Que a gente sempre está saindo de casa praticamente no mesmo horário. Luso resolvendo as coisas dele
Não é, Ana? Afinal de contas, é Jaque em ação, né? Jaque em ação. Quem não sabe o porquê, o Jaque, foi Ana que mudou o nome de Luso para Jaque. Jaque, você está aposentado, faça isso. Jaque, você está aposentado, faça aquilo, né? E Luso sai para um lado, Luso sai para o outro. E geralmente a gente tem a oportunidade, paz do Senhor, meu irmão, né? Trocar uma saudação que não é apenas um bom dia, uma saudação de crentes. É o desejo de que você esteja com a paz do Senhor. E aí é triste. Esses dias eu estava comentando com a pastora em uma outra cidade, reencontrei um irmão, fazia tempos que não via, e quando desejei a paz do Senhor, eu notei que ele ficou meio constrangido, não falou nada e só levantou a mão. Eu digo: Senhor, tem misericórdia, será que ele só recebeu? Será que ele não tem para me oferecer, para que eu receba também? E essa pandemia, meu irmão, tirou a paz do Senhor Jesus Cristo de muitos corações. Mas nós não precisamos somente da paz do Senhor, que já seria de ótimo tamanho para mim e para você. Nós precisamos ver multiplicada em nossas vidas a graça do Senhor. Diga aí para quem está do seu lado, o que significa graça do Senhor? Você sabe o que significa graça? O que significa graça? Diga para ele. Graça significa favor imerecido. Então nós tanto precisamos da paz do Senhor seja multiplicada em nossas vidas, como nós precisamos que a graça do Senhor também seja multiplicada em nossas vidas. Porque a paz vai gerar o que a própria palavra diz: paz. Quantas pessoas atribuladas de coração. Hoje bem cedo eu já tive a oportunidade de ir na cidade de Acareí com a minha amada esposa. É bom viajarmos juntos cedinho, né? Mãozinhas dadas dentro do carro, né, meu amor? Como é bom. Deus foi muito maravilhoso comigo. Mandou até um carro automático para que eu não precise nem passar marcha. É o tempo todinho pegado na mãozinha da minha esposa. E hoje eu já tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus para o vice-prefeito de Acareí. Não o eleito, mas o que está saindo. Graça, favor imerecido, meu irmão. Nós não merecemos, irmãos, tudo aquilo que Deus nos tem sido favorável. Mas como é bom contar com a graça do Senhor. Então, o crente inteligente vai buscar. O crente que tem discernimento vai buscar a multiplicação da paz do Senhor e da graça do nosso Deus Altíssimo. Já imaginou você saber que você não merece, eu ser sabedor de que eu não mereço, mas Deus, irmã Marilis, me é favorável? Deus tem favor para comigo, não que Ele está me prestando um favor, favor no sentido de ser favorável, mesmo sem eu merecer. Meu irmão, se eu for inteligente, eu tenho que buscar o crescimento disso, eu tenho que buscar a multiplicação dessa graça, que venha mais graça e mais graça, como há muitos anos atrás, o pastor Enoque, pastor da vó da pastora Merijane, né? Lá na igreja presbiteriana do conjunto Pirangi, terceira etapa em Natal, veio aqui e em uma escola dominical nos ensinou que quando Deus nos enviar algo bom, o que é que nós temos que fazer e dizer? Manda mais, Jesus. Então que venha mais da paz do Senhor e da graça do nosso Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Faça assim, ó, receba, sobre a sua casa, sobre a sua família. Irmãos, quantos de nós chegamos no evangelho de grandes lutas, de grandes tribulações, de grandes conflitos pessoais, de grandes conflitos familiares? Quanto de nós chegamos nisso? E quantos de nós têm enfrentado verdadeiros gigantes para pelejarmos pela nossa fé contra eles? Só com a paz do Senhor e com a graça do Senhor sobre nós. E olha o que é que o apóstolo Pedro dizia: que tanto a graça como a paz
nos seriam multiplicados através de quê? Através do conhecimento de Deus, através do conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. Esses dias eu estava falando através de uma mensagem com alguém. Longe de mim, eu estava falando, longe de mim, fisicamente, geograficamente, mas próximo de mim é espírito. E eu estava dizendo para aquela pessoa que nós devemos buscar muito e muito mais a presença de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro aqui, usado por Deus, alguém que ficou conhecido mundialmente por ter negado o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Ali, em um minuto, em uma fração de minutos. Mas olha o que esse homem inspirado por Deus estava dizendo. Estava desejando que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Mas ele dava o caminho. Ele não apenas desejava, isso é próprio de Deus. Os desejos de Deus sobre nossas vidas, aquilo que Deus deseja que aconteça na minha e na sua vida, na vida sua, que está me assistindo aí em sua casa. Deus não apenas deseja que se concretize, e inspirou homens, usados pelo Espírito Santo, para nos exporem quais são os seus próprios desejos. Estou falando dos desejos de Deus. Deus não apenas nos expõe quais são os seus desejos em nossas vidas, mas nos dá o caminho de como buscarmos a concretização daquilo que Deus deseja para mim e para você. E se Deus deseja, e para isso usou o apóstolo Pedro, para nos desejar, porque isso nos chega hoje, através da sua segunda carta, ao versículo 2 do capítulo 1. Se o desejo de Deus é que a sua graça e a paz do Senhor nos sejam multiplicadas, Ele nos dá o caminho, que é através do seu conhecimento e através do conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. E aí no versículo 4 ele diz: desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quantas pessoas, infelizmente, se esqueceram das grandíssimas. Pessoal, uma coisa que é grandíssima é maior do que uma que é grande. Se as promessas de Deus fossem grandes em relação às nossas vidas, todos nós já nos dessemos por satisfeitos. Mas as promessas de Deus, Selminha, não são apenas grandes, elas são grandíssimas. Então, se grande está aqui, grandíssima está aqui. Então, olha só, desse modo Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então olha só, meu irmão, dentro desse contexto de sermos alcançados e vermos em mim, em você, em nós, a graça, a paz do Senhor sendo multiplicadas em nossas vidas, dentro desse contexto, Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. E sabe para quê? Para que nós sejamos participantes da natureza divina. E em que está fundamentada a natureza de Deus? A natureza de Deus está fundamentada em sua santidade. Deus é santo em excelência. Jesus Cristo era um ser humano diferente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era um ser humano único,
com duas naturezas. A natureza humana, que sentia fome, que sentia sede, que se emocionava e chorava por um amigo falecido. A natureza humana que se indignava vendo o comércio dentro da casa de Deus. A natureza humana que cansava, sentia sono e dormia na polpa de um pequeno barco chacoalhado pelas ondas. Mas era também um ser humano que contava com a natureza divina, porque também era Deus. Nós nunca nos tornaremos iguais ao Senhor Jesus Cristo, enquanto estivermos sobre a face da terra, principalmente os que andarem em sua natureza humana, carnal, pecaminosa. Mas o desejo de Deus, meu irmão, e Ele te traz aqui essa manhã, minha irmã, para dizer que o desejo dele é que a graça e a paz do Senhor se multipliquem em nossas vidas, e isso através da nossa escolha de conhecermos mais a Deus, de conhecermos mais o Senhor Jesus Cristo. Para que isso aconteça, Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que tenhamos em nós natureza divina, santidade, nos afastando da carne e da cobiça que há nesse mundo, para que por elas, quer dizer, pelas promessas de Deus, versículo 4, vos torneis participantes da natureza divina. Você não vai se tornar um ser humano igual ao Senhor Jesus Cristo, que tinha natureza humana e divina, mas nós podemos ser participantes dessa natureza divina, em santidade, em amor, em reverência, tendo o pleno conhecimento e tendo a responsabilidade de sabermos da importância da palavra de Deus para o homem, para a mulher, para a criança. Às vezes eu vejo tantos pais incentivando os filhos à leitura de livros, mas quando eu pergunto se incentivam a leitura da palavra, a palavra está ficando de fora. Então as crianças estão adquirindo cultura, serão crianças pré-adolescentes, adolescentes e jovens cultos, profundos na cultura do mundo, mas muito rasos, superficiais na cultura do reino de Deus. Porque hoje vale muito ter um filho que se senta em uma roda de pessoas cultas, e a criança, o pré-adolescente e o adolescente irá discorrer sobre determinados assuntos. Os pais enchem o peito de orgulho, mas se aquela mesma criança, pré-adolescente, adolescente e jovem, se sentar numa roda de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens cristãos, a criança é envergonhada. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desse modo, a graça e a paz nos sendo multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, é que Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Irmão, se você anda revoltado, irmã, se você anda revoltada, porque promessas de Deus não têm se concretizado em sua vida, vai ler Hebreus capítulo 11. Vamos ler só o versículo 1 de Hebreus capítulo 11.
Não deixe a revolta tomar conta do seu coração, porque alguma promessa ainda não se cumpriu. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. E aí vai falar sobre muitos homens e mulheres que guardaram a fé. E eu te peço que você em casa, dever de casa, leia todo Hebreus capítulo 11, e você vai encontrar um versículo que diz que muitos morreram crendo na promessa, mesmo sem terem alcançado a promessa. Desse modo ele nos tem dado, irmãos, grandíssimas e preciosas promessas. Não cabe a mim e a você indagar a Deus porque ainda não se concretizaram ou quando irão se concretizar. Cabe a mim e a você guardarmos a fé, guardarmos a graça e a paz do Senhor, e se morrermos esperando na fidelidade, morremos agradando a Deus. Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Ser participante da natureza divina é fugir da corrupção desse mundo. Fugir. Corrupção por causa da cobiça. E não pense que isso está falando só de vida material. Quantos se corrompem em sua fé por cobiçarem conhecimento pleno em tudo isso que o mundo aí quer lançar dentro dos corações? Quantos jovens já perderam a fé por cobiçarem até mesmo uma faculdade? O que não é errado. Nós incentivamos os jovens a buscarem um curso superior. Minha filha está fazendo um curso superior, mas eu vejo que na mesma intensidade que minha filha se dedica à faculdade, talvez se dedique muito mais na busca do conhecimento da palavra de Deus. Cobiça, irmão. Hoje o mundo planta no coração do jovem uma cobiça em várias áreas de sua natureza humana e do seu crescimento pessoal, que muitas vezes na intensidade que essa cobiça chega e se busca esse crescimento, na mesma intensidade observa-se a queda na vida espiritual. Então estamos esquecendo de algo tão importante que muitas vezes pregamos para o incrédulo e não conseguimos vivenciar. Que diz: de que adianta o homem buscar e ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ontem aqui nós recebemos a missionária Micarla de Souza na Conferência das Mulheres. E para minha surpresa, o noivo da missionária Micarla de Souza é um amigo meu de infância, filho de um juiz de direito. E como eu vi aquele jovem, aquele homem que é um pouco mais velho que eu, transformado pela palavra de Deus. E vão se casar agora, dia 16 de dezembro. E como aquela mulher está sendo usada por Deus no Brasil inteiro, não para falar da sua vida pública, mas para falar da sua vida com Deus. Começou a desejar as coisas que são do alto, e as coisas que são do alto vieram sobre ela. Sabe, irmãos, aí continua o apóstolo Pedro dizendo no versículo 5, por isso mesmo vós empregando toda a diligência. O que é diligência? É um ímpeto de buscar, é um desejo de ver sido acrescentado na sua vida. Ser diligente é ser cuidadoso com aquilo que Deus já nos concedeu. Por isso mesmo vós empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Olha só, a fé é nomeada, é relacionada como a primeira lista daquilo que nós devemos apresentar em nossas vidas. Acrescentai a vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Fé e bondade
é algo que deve brotar dentro de nós, a fé em relação a Deus, a bondade em relação ao próximo. Aí vai, Deus inspira Pedro para colocar conhecimento. O que é que tem conhecimento com fé e bondade? Alguém poderia pensar. Porque conhecimento está na área de aprendizado. A fé é o firme fundamento, como nós já lemos, daquilo que nós esperamos, é algo abstrato. O conhecimento você adquire e usa. Porque, meu irmão, sem conhecimento, você não usará bem a sua fé. Não terá sabedoria nem para usar a fé. E sabedoria é o dom que Deus nos dá de empregarmos, de usarmos bem o nosso conhecimento. Que adianta um pedreiro aprender a usar o prumo, aprender a usar o nível com o conhecimento técnico, teórico, e não ter sabedoria para usar de forma errada? As paredes vão ficar tortas, né, irmão Tota? As portas vão ficar desniveladas. E ele continua: acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Ele vai para uma área de aprendizado e traz de novo para um fruto do Espírito. Porque adquirir conhecimento não é fruto do Espírito. Domínio próprio é. Então você já imaginou você adquirir conhecimento a respeito de determinada coisa e não ter domínio próprio no uso? E acrescente ao conhecimento o domínio próprio. E ao domínio próprio a perseverança. Irmãos, é preciso perseverança para continuarmos debaixo da graça de Deus, debaixo da paz do Senhor, que foi isso que Deus desejou através da escrita de Pedro para aquelas pessoas e para nós que estamos recebendo. É necessário, meu irmão, perseverança para continuarmos desejando conhecer mais a Deus. Será que nós pensamos que já conhecemos o tudo de Deus? Será que nós já pensamos, igreja do Senhor, que já conhecemos o tudo do Senhor Jesus Cristo? Seríamos imaturos pensarmos dessa forma, porque Deus é profundo demais para conhecermos o tudo dele. Jesus Cristo é profundo demais para conhecermos o tudo dele. Então é necessário perseverança para estar aqui no domingo de manhã. É necessário perseverança para estar aqui no domingo à noite. É necessário perseverança para continuarmos no caminho estreito. E o que mais me dói é ver tanta gente perseverando em tantas coisas que para ela é valorizada e não perseverar na fé. É o inimigo roubando o conhecimento. De que essa perseverança para adquirir todo o conhecimento desse mundo não valerá nada no dia em que Deus nos chamar para prestarmos contas a Ele. É o inimigo roubando o conhecimento. A semente que era e havia sido plantada na terra boa, igreja, voltou para a terra à beira de caminho. Como é que isso pode acontecer? Porque a terra que era boa já não é mais terra boa, voltou a ser terra à beira de caminho. A terra boa, preparada, é aquela terra que foi cercada, é aquela terra que foi adubada. Então alguém chegou lá e tirou a cerca, e o que era terra delimitada passou a ser terra de ninguém, beira de caminho. O inimigo foi lá e roubou aquela semente que havia frutificado. Sejamos perseverantes, igreja. Sem a perseverança ninguém verá a face do Senhor, não. Porque a perseverança deve gerar em nós o desejo de continuarmos santos, em santidade. E a perseverança, a piedade. Olha só, ele traz algo para mim, Deus traz algo para mim e depois leva de mim para o outro. Você não é piedoso com você mesmo. Você é piedoso com outras pessoas. Então é um bate-bola, como se diz.
Deus te dá uma responsabilidade, você recebe, daqui a pouco você já tem a responsabilidade de apresentar algo para alguém. É esse trecho da palavra de Deus. E tudo isso por quê? Porque lá em cima, no versículo 2, Pedro, desejou, em uma espécie de oração, em uma espécie de palavra referida para aqueles que estavam ali, a graça e a paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 4 ele diz, desse modo ele nos tem dado, quer dizer, com a paz e a graça do Senhor multiplicadas, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza santa, divina. Porque quando nós pensamos em Deus, nós pensamos em um ser extremamente santo. E sem santidade nós não veremos a face do Senhor. Está vendo porque Deus estava usando Pedro para dizer, seja participante da natureza divina, que é uma natureza fundamentada em santidade, em amor, em correção. Havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, todo o cuidado, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Meus irmãos, reconheço, e não digo a ninguém, que é fácil servir ao Senhor Jesus Cristo. É difícil, não é impossível. É difícil, irmãos, porque essa natureza pecaminosa que habita dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, o que nós herdamos de Adão foi essa natureza. Ela combate tudo aquilo que Deus tem nos instruído em sua palavra. Não sei se você assistiu uma pregação que Deus me deu sobre o valor da maturidade espiritual. Se você não assistiu, vá lá no canal da nossa igreja, canal do YouTube, Igreja Realidade em Cristo, Carnaúba dos Dantas. Pega aquela mensagem, vai para um cantinho e assiste ela todinha. Esses dias eu reassisti, porque, meu irmão, acontece um processo comigo, que quando terminar essa mensagem eu não me lembro mais o que eu falei. Principalmente porque hoje nem esboço eu tenho. Deus me deu a palavra e eu estou aqui pregando para você. E eu fui lá assistir uma mensagem que foi trazida por mim, sobre o valor da maturidade espiritual. E quantos imaturos espirituais, independentemente do tempo de evangelho, estão perdendo a salvação. E aí, como último trecho dessa mensagem, versículo 8. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, irmãos, preste atenção. O bom é que não tenha apenas água dentro desse cálice. O bom é que tenha água em abundância. Para quê? Para que todas as vezes que eu precisar beber água, aqui tenha água. Nós não devemos desejar a fé, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Não devemos desejar apenas isso em nossas vidas. Diga para quem está do seu lado, nós devemos desejar em abundância. Abundância quer dizer, tem sobrando. Você vai dar para quem tiver em sua volta e ainda vai ficar uma boa dose para a sua própria vida. Pois se em vós essas coisas
houver em abundância, não vos deixarão ociosos. Quanto crente ocioso em sua vida espiritual. Estão conduzindo suas vidas espirituais, como nós dizemos aqui na região, né? No nordestinês clássico, com a barriga. Quantos crentes ociosos, porque já não se observa essas coisas, muito menos em abundância. Observa-se tudo, conhecimento, inteligência, capacitação, mas essas coisas não tem mais, muito menos em abundância. Então você está vendo, porque Pedro lá em cima estava dizendo que a graça e a paz estejam sobre vós através do conhecimento de Deus e do conhecimento do nosso Senhor. E quanto mais conhecimento nós tivermos, mais Deus nos abençoará com essas coisas e virá em abundância. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos. Ser ocioso em sua vida espiritual já não nos é útil, quanto mais infrutíferos. Gente, Deus não nos chamou pelo nome, simplesmente porque queria nos alcançar. Deus nos chamou pelo nome, porque através de nós Ele quer alcançar outros. Tem algum discípulo de Jesus Cristo aqui? Eu vou perguntar de novo. Tem algum discípulo, discípula do Senhor Jesus Cristo aqui? Eu vou perguntar pela terceira vez. Tem algum discípulo ou discípula do Senhor Jesus Cristo aqui? Não nos esqueçamos do nosso papel principal sobre a face da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Esse é o nosso papel principal. Sobre a face da terra, sermos usados por Deus. Então, se houver essas coisas que foram relacionadas pelo apóstolo Pedro em abundância, não vos deixarão, essas coisas não vos deixarão ociosos e infrutíferos. Ramo precisa dar fruto. Ramo foi constituído, enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Eu e você somos ramos. Fomos enxertados lá. Nós não fazíamos parte dessa videira. Mas através do aceitarmos o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não apenas nos tornamos filhos, mas como ramos dessa videira. Ramos precisam ser frutíferos. Ramos que somos eu e você, não podemos ser ociosos em nossa vida cristã, capengando na fé. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, preste atenção. O desejo de Deus não é apenas que tenhamos conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que tenhamos, sabe o quê? Pleno conhecimento. Sabe o que é pleno? Total. Ontem tinha aqui, né? Um símbolo. Mulheres plenas. Mulheres totais numa plenitude com Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Que Deus possa ter falado aos nossos corações. Que Deus possa ter nos aumentado no conhecimento dEle, Deus, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você pegue essa palavra e faça uso em sua vida. Vou ler
o versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Vou ler o versículo 8: pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja?